E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um The Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que tá bombando no mundo todo e que, cara, tem um potencial gigante aqui na América Latina. Isso é. Inteligência artificial para empreendedores e negócios. Hum. A gente separou um material super interessante do David Rodrigues, CEO da IA University, que mostra como a IA já é uma realidade e, o mais legal, acessível para todo mundo. Não importa a idade ou se você manja de tecnologia. E, olha, pode acreditar, ele não tá brincando quando disse que é pra todo mundo, viu? Ah. A gente vai ver ferramentas, tipo, que clonam a sua voz, criam um assistente virtual que trabalha 24 horas por dia sem reclamar e até geram planos de negócio, cursos online, tudo em questão de minutos. É, parece até coisa de filme, né? Mas aí, acredite, essa revolução já começou. E o Rodrigues não fica só na teoria, não. Ele mostra como usar IA na prática para te turbinar o seu negócio. Isso, Desde otimizar as operações, até criar conteúdo que realmente engaja. exatamente. E o mais legal é que ele explica, sabe, de um jeito que todo mundo entende, os tipos de E que existem. Tá? A estreita, a geral e a superinteligência. A gente vai desvenar tudo isso. E ele já começa a apresentação com o recado direto. A IA não é só para quem trabalha com marketing ou tecnologia, é para todo mundo. Ele usa a frase todos, 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 para deixar bem claro que qualquer pessoa de qualquer área pode e deve aprender sobre IA. É verdade. A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia e ignorar essa tendência é como, sei lá, ficar parado no tempo. Ele até compara a IA a uma nova espécie que já está entre nós, sabe? É. Influenciando a forma como a gente vive e trabalha. Imagina só o impacto disso. Pois é tipo tentar ignorar a internet hoje em dia, né? Impossível. E ele deixa claro, a IA não é coisa do futuro, ela já está acontecendo agora. Ele usa exemplos como o robô Optimus da Tesla, que já está à venda e pode fazer tarefas domésticas. Incrível, né? E para quem ainda tem dúvidas, ele mostra o crescimento absurdo do ChatGPT, que realmente não tem precedentes na história da tecnologia. É verdade. Falando em ChatGPT, você lembra como ele explodiu em popularidade? Rodrigues explica que esse sucesso todo se deve à capacidade da IA de nos ajudar a economizar tempo e sermos mais produtivos. Tipo, criar um conteúdo que antes levava horas, hoje pode ser feito em minutos com a ajuda da IA. É isso aí, tempo é dinheiro, né? E por falar nisso, o Rodrigues vai além, mostrando que a IA pode aumentar os lucros de uma empresa em até 59% e reduzir custos em 42%. É por isso que ele afirma, sem rodeios, que não tem como competir com uma empresa que já usa a IA nos seus processos. É, quem não se adaptar vai ficar para trás, com certeza. E ele usa um exemplo bem claro: o marketing digital. Muitas empresas não deram a devida importância quando ele surgiu e acabaram perdendo espaço no mercado. Alguns até fecharam as portas. É, a gente tem que aprender com os erros do passado, né? Com certeza. E ele alerta que a IA é muito mais poderosa do que o marketing digital e as empresas que não se adaptarem correm um sério risco de desaparecer. É, ele fala: não existe maneira de competir contra uma empresa que implemente a inteligência artificial dentro de seu negócio. Um alerta e tanto, né? Mas calma, ele não nos deixa só com problema. O Rodrigues também apresenta soluções e oportunidades. Uma delas é estourar um consultor de IA, ajudando empresas a implementar essa tecnologia nos seus processos. Inclusive, ele lista 4 pontos-chave que as empresas precisam analisar para começar: cargos, funções, processos e integráveis. Legal. E para ilustrar a importância da IA de uma forma bem visual, ele mostra um vídeo que, à primeira vista, parece totalmente real, mas na verdade foi feito com IA. É um avatar gerado por inteligência artificial que apresenta as maravilhas e os desafios dessa tecnologia. Nossa, de cair o queixo. E ele revela que usa a IA para criar conteúdo para as redes sociais dele, mostrando que qualquer pessoa pode fazer isso, sem precisar ser nenhum expert em tecnologia. Ele até brinca, sabe? Ele diz: já não há desculpa para dizer que não tem tempo, que não tem ideias. Hoje eu vou mostrar tudo para que vocês façam conteúdo assim, façam conteúdo, o estruturem, conectem-se com a sua audiência e se esforcem em 0.1. Ou seja, vai ser muito rápido, muito simples. Hoje eu vou ensinar a fazer tudo. O que vocês têm que fazer, repito, desconectem-se de tudo, acreditem que vai valer a pena. Que figura. E ele reforça que a IA já está em todo lugar. Netflix, Spotify, YouTube, Waze, assistentes virtuais. E que as aplicações são infinitas. Diagnósticos médicos, tutoriais personalizados, decisões baseadas em dados, educação. Ele até prevê o fim da educação como conhecemos, já que a IA oferece um aprendizado muito mais personalizado e eficiente. Nossa, uma revolução em todos os sentidos, né? Total. E quem pensa que precisa ser programador para usar a IA, está enganado. O Rodrigues desmistifica essa ideia, mostrando que o que mais cresce atualmente é a programação natural, ou seja, usa a linguagem humana para dar comandos à IA. É tipo falar com a máquina como se estivesse falando com um amigo. Exatamente. Ele usa o exemplo de criar um botão de WhatsApp flutuante para um site.
Em vez de escrever código, basta pedir ao ChatGPT que faça isso e pronto. Simples assim. E ele recomenda uma ferramenta ainda mais poderosa que o ChatGPT, o Bard. Ele se declara apaixonado por essa ferramenta, dizendo que ela é genial. E mostra como o Bard pode criar aplicativos completos a partir de comandos simples, como cria uma aplicação de uma calculadora para crianças que, em vez de números, têm animais. Que legal. E ele vai além, mostrando como o Bard pode ser integrado ao sistema operacional, permitindo que você dê comandos de voz para realizar tarefas no computador. Ele até compara essa funcionalidade com a inteligência artificial do filme Her. Nossa, parece que o futuro chegou de vez. E o Rodrigues faz questão de destacar que a gente não deve se limitar ao ChatGPT. Existem outras ferramentas incríveis por aí, como o Gemini, o Claude, o Copilot, o Llama 3, o Hugging Face, o Perplexity, o Mistral. Ele compara esses LLMs, os Large Language Models, a carros de luxo, que competem entre si em quesitos como velocidade, economia e conforto. Interessante essa analogia, né? E ele explica que, assim como os carros, os LLMs têm características diferentes que os tornam mais adequados para determinadas tarefas. Ele destaca 4 critérios para comparar os LLMs: parâmetros, cadeia de processamento, janela de contexto e cadeia de raciocínio. Esses critérios são a chave para entender as capacidades e os limites de cada LLM. Por exemplo, a janela de contexto se refere à quantidade de informação que o LLM consegue processar de uma vez só. E, acredite, existem limites. Tipo a memória RAM de um computador. Exatamente. Ele mostra como o ChatGPT, por exemplo, tem uma janela de contexto limitada a 128 mil tokens, que são como pedaços de palavras. Já o BarsJ tem uma janela de contexto muito maior, de 200 mil tokens, e o Gemini, da Google, vai ainda mais longe, com uma janela de 2 milhões de tokens. Caramba, é informação pra caramba. Mas e se a gente mandar muita informação pro LLM com janela de contexto pequena, o que acontece? É aí que mora o perigo. Ele alerta para um problema que pode acontecer com LLMs de janela de contexto limitada. Erros e travamentos ao processar muita informação. Por isso, ele recomenda o Claude para quem precisa analisar grandes volumes de dados, já que ele dificilmente trava. Boa dica. Mas e a capacidade de raciocínio? Como os LMs se saem nesse quesito? Alguns LLMs já possuem essa habilidade, como o ChatGPT na versão GPT-4, que consegue pensar de forma mais lógica e elaborada. Inclusive, para quem ainda está se perguntando o que significa GPT, o David explica de forma bem didática que GPT significa Generative Pre-trained Transformer, ou seja, um modelo generativo pré-treinado que usa a técnica de Transformer para processar e gerar linguagem. Então o GPT-4 já consegue entender melhor o contexto e formular respostas mais complexas. Exatamente. E essa capacidade de raciocínio está em constante desenvolvimento, tornando os LLMs cada vez mais inteligentes e capazes de realizar tarefas complexas. Mas é importante lembrar que, por mais avançados que sejam, eles ainda são ferramentas que precisam ser usadas com inteligência e bom senso. Faz sentido. E o Rodrigues reforça que a IA é simples e todos podemos aprender. Ele até incentiva a gente a instalar o ChatGPT no celular e usar o recurso de personalização para treinar o ChatGPT com as nossas informações, tornando ainda mais útil para as nossas necessidades. É como ter um assistente pessoal de AI no bolso. E para quem quer, além de fazer perguntas, ele ensina a usar o ChatGPT para ter conversas mais elaboradas e obter respostas mais completas. Ele até compara a IA a um espelho. Se você joga besteira, ela te devolve besteira. Se você joga coisas inteligentes, ela te devolve coisas inteligentes. Verdade. Ou seja, garbage in, garbage out, né? Mas, e como a gente garante que estamos jogando coisas inteligentes para a IA? Aí entra a importância de saber formular bons prompts, que são as instruções que a gente dá para o IA. Ele explica que um bom prompt deve ter rol, ação, contexto, dúvidas e saída. Esses elementos garantem que a IA entenda exatamente o que a gente quer e nos dê a resposta mais adequada. E ele dá a dica de ouro. Quando você conseguir a resposta desejada, pergunte à IA qual prompt você deveria ter usado desde o início para chegar a esse resultado. Assim, você aprende a formular prompts cada vez mais precisos. Nossa, essa dica é ótima. É como aprender a falar a língua da IA. Exatamente. E ele mostra como usar os fios do ChatGPT para organizar conversas e informações. Ele até sugere criar um fio para cada cliente, armazenando dados importantes sobre ele e usando o ChatGPT para analisar esses dados e gerar insights para melhorar o relacionamento com o cliente. É como ter um CRM inteligente que te ajuda a entender e atender melhor cada cliente. Mas, e para quem ainda tem dúvida se vale a pena pagar pelo ChatGPT? O que o Rodrigues diz sobre isso? Ele é categórico. Pagar o ChatGPT é obrigatório, assim como pagamos a luz, a água e o telefone. Ele mostra como a versão paga do ChatGPT oferece recursos muito mais poderosos, como a criação de GPTs personalizados. E o que são esses GPTs personalizados? Parece interessante. Eles são como mini ChatGPTs especializados em um determinado assunto. Ele mostra o exemplo de um GPT que ele criou para uma aluna que queria gerar conteúdo para as redes sociais dela. Esse GPT foi treinado com as informações da aluna e com exemplos de conteúdo que ela gosta, e agora consegue gerar posts, stories e reels automaticamente com a voz e o estilo da aluna. Uau. Como ter um ghostwriter de EA. Exatamente. E ele dá a dica de ouro. Use o recurso explorar GPTs para encontrar GPTs prontos que podem ser úteis para você.
Ele destaca o GPT Segmentação Perfeita para Meta, que ajuda a criar campanhas de anúncios no Facebook e Instagram. Fantástico. E que mais o Rodrigues nos revela sobre essa disputa entre as gigantes da tecnologia para oferecer as melhores ferramentas de IA? Olha, ele fala que o Google também está entrando nessa onda dos GPTs personalizados com as gemas do Gemini. É tipo uma disputa, né, entre as gigantes da tecnologia para oferecer as melhores ferramentas de IA. Quem ganha com isso somos nós, né? E temos acesso a cada vez mais opções e recursos. E para quem quer criar GPTs personalizados sem pagar, ele recomenda o Hugging Chat, que permite criar assistentes de IA. Então, mesmo sem pagar pelo ChatGPT, ainda dá para experimentar essa ideia de ter um mini ChatGPT personalizado. Sim, com o Hugging Chat você consegue. O Rodrigues até conta a história do Dr. Amor, um GPT que ele criou para ajudá-lo a lidar com uma crise no relacionamento. Ele alimentou esse GPT com livros de psicologia e autoajuda, recomendados pelo psicólogo Delay, e agora usa esse GPT para obter conselhos e insights para melhorar o relacionamento. Nossa, que ideia genial. Imagina as possibilidades, né? Um GPT especializado em finanças para te ajudar a controlar o orçamento, outro focado em marketing para te dar dicas de como promover o seu negócio. Exatamente, ele vai além, mostrando como a gente pode criar GPTs especializados em qualquer área. Finanças, marketing, vendas, educação, saúde. Ele dá o exemplo de um GPT que ele criou com os ensinamentos do Robert Kiyosaki para ajudá-lo a alcançar a liberdade financeira. Parece que as possibilidades são infinitas. Mas na prática, como a gente faz para criar um GPT personalizado no ChatGPT é muito complicado. Ele ensina o passo a passo. É simples, na versão paga você clica em meus GPTs, depois em criar um GPT, define o nome do GPT, descreve o que ele faz e começa a treiná-lo. E como a gente treina esse GPT? É só dar um monte de informação para ele. Não é tão simples assim. Ele destaca a importância de treinar o GPT constantemente, alimentando com novas informações exemplos relevantes para que ele se torne cada vez mais inteligente e eficiente. Então é como ensinar uma criança, né? Precisa ter paciência e persistência. Mas e para quem quer ir além do texto? O Rodrigues também fala sobre ferramentas para criar imagens, vídeos e outros tipos de conteúdo com IA. Com certeza. Ele apresenta um arsenal de ferramentas para criar imagens, vídeos, áudios e até mundos virtuais com a ajuda da IA. É impressionante como a IA está democratizando o acesso à criação de conteúdo. Antes, era preciso ter estúdios caros, equipes enormes para produzir vídeos e animações de alta qualidade. Agora, qualquer pessoa pode fazer isso com a ajuda da IA. Me lembro da época que editar um vídeo era uma tarefa super complexa e demorada. Agora, com a IA, a coisa ficou muito mais fácil e acessível, né? Exatamente. Ele apresenta ferramentas como o DALL-E 2, o Stable Diffusion, o Midjourney, o Leonardo.ai, o Crayon, o Jasper Arts, o Netcafe Creator, o Art Breeder e o Deep Dream Generator para criar imagens incríveis a partir de descrições textuais. E para quem quer ir além das imagens estáticas, ele mostra ferramentas como o Runway.ml, o Pika Labs, o Synthesia, o Lumen 5, o InVideo e o Capwin para criar vídeos com avatares, animações, efeitos especiais e muito mais. Nossa, é muita ferramenta. Fico até perdido com tantas opções. Será que ele dá alguma dica de por onde começar? Ele não indica uma ferramenta específica, mas destaca a importância de pesquisar e experimentar para descobrir quais ferramentas se adaptam melhor às suas necessidades e ao seu estilo de trabalho. O importante é ter em mente o que você quer criar e buscar as ferramentas que te ajudarão a alcançar esse objetivo. Falando em criar, e para quem trabalha com música ou precisa de efeitos sonoros para os seus projetos, ele menciona alguma ferramenta para essa área? Sim, ele recomenda. O Jukebox, o iVi, o Amper Music e o SoundDraw para criar trilhas sonoras e efeitos sonoros. E para quem quer clonar a própria voz, ele indica o Descript, o Larry Bird e o VoiceMod. Clonar a própria voz. Isso parece bem futurista. Imagina as possibilidades, né? Dá para usar em podcasts, vídeos, jogos. A criatividade é o limite. E ele não se esquece de quem quer criar cursos online, recomendando o LearnWorlds, o Thinkific, o Teachable e o Podia. E, para criar sites e landing pages, ele indica o Wix, o Squarespace, o Webflow e o Card. Ou seja, tem ferramenta para tudo quanto é tipo de projeto, né? Ele realmente cobriu um leque enorme de possibilidades com a IA. Mas me diz uma coisa, qual ferramenta te chama mais atenção de todas que ele apresentou? Olha, fiquei bem impressionado com o Wonder Dynamics, uma ferramenta que usa a IA para animar personagens 3D em vídeos reais. E como funciona essa ferramenta? Você grava um vídeo com atores reais e usa o Wonder Dynamics para inserir personagens 3D na cena. A IA se encarrega de animar, iluminar e compor os personagens de forma automática. Ele disse que essa ferramenta já está sendo usada por grandes estúdios de cinema para criar efeitos especiais de alta qualidade. Ou seja, a IA está revolucionando a indústria do entretenimento. Parece mágica. E você, qual ferramenta te deixou mais curioso? Eu gostei bastante do Bard, principalmente pela capacidade de criar aplicativos completos a partir de comandos de voz. Imagina só, você tem uma ideia de aplicativo, descreve essa ideia para o Bard e ele cria o aplicativo para você. Seria incrível. E
Voltando ao diplomado da AI University, você acha que vale a pena investir nesse tipo de curso para se aprofundar nesse mundo da IA? Com certeza, investir em conhecimento é sempre um bom negócio. E Rodrigues deixa claro que o diplomado da AI University é um curso completo e prático, que capacita os alunos a dominar a AI e aplicar esse conhecimento no mercado de trabalho. E ele ainda oferece um certificado de conclusão e acesso a uma comunidade exclusiva de alunos e profissionais da área de EA, além da mentoria individual com ele para os 5 primeiros inscritos. Parece uma baita oportunidade. Mas, e para quem não tem condições de investir no diplomado agora? O que você recomenda? Existem muitas opções gratuitas para aprender, como cursos online, vídeos no YouTube, artigos, livros. O importante é não ficar parado e começar a se aventurar nesse mundo. A internet está cheia de recursos gratuitos de qualidade para quem quer se aprofundar em AI. O próprio Rodrigues deu várias dicas de ferramentas gratuitas, ChatGPT, o Bars, o Hugging Chat, o Crayon, entre outras. O importante é começar a explorar, né? Exatamente. E ele mostrou como usar essas ferramentas de forma criativa e eficiente, sem precisar ser um expert em tecnologia. A AI está se tornando cada vez mais acessível. E não há desculpas para ficar de fora dessa revolução. Mas uma coisa é certa, a EA está transformando o mundo numa velocidade impressionante e quem não se adaptar vai ficar para trás. Eu concordo plenamente. A AI já está presente em quase todos os aspectos das nossas vidas. Desde a maneira como a gente consome informação, até a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona. E essa presença só tende a aumentar nos próximos anos. É como o Rodrigues disse, a EA é uma nova espécie que veio para ficar. E cabe a nós aprender a conviver e tirar o máximo de proveito dessa nova realidade. Afinal, a EA pode nos trazer muitos benefícios, desde que a gente saiba usá-la com sabedoria e responsabilidade. E ele nos mostrou que essa convivência pode ser muito benéfica. A gente pode usar a EA para melhorar nossa qualidade de vida, aumentar nossa produtividade, criar soluções inovadoras e até mesmo mudar o mundo. Mas é fundamental usar a IA de forma ética e responsável, sempre pensando no bem da humanidade. É verdade. Ele até nos alertou para os perigos da IA, né? Como a possibilidade de criação de deepfakes e a necessidade de garantir a privacidade dos dados. É preciso ter cuidado, né? Sim, a IA nos apresenta desafios éticos e sociais complexos, que exigem uma reflexão profunda e um debate amplo, democrático. É preciso ter cuidado para que a IA não seja usada para fins negativos, como disseminar notícias falsas, manipular pessoas ou invadir a privacidade. A gente tem que lembrar, né, que a IA é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A responsabilidade, no fim das contas, é nossa. Usar de forma ética, consciente. Com certeza. E nesse sentido, o Rodrigues ele nos deixou uma provocação bem interessante, sabe? Ele meio que nos incentivou a sermos criadores de IA e não apenas usuários. Seria incrível usar a IA para criar soluções, né, inovadoras que resolvam problemas reais. É isso aí. Que tal usar a IA para melhorar a educação, facilitar o acesso à saúde, tornar cidades mais inteligentes e sustentáveis? As possibilidades, cara, são infinitas. Nossa, verdade. E você? Já pensou em alguma solução inovadora que você poderia criar com a ajuda da IA? Algo que impactasse positivamente a sua comunidade, o seu trabalho ou, quem sabe, até o mundo? Essa é a pergunta que fica para você que está nos ouvindo. O Rodrigues, ele mostrou pra gente que a IA não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode aprender a usar e criar coisas incríveis. Exatamente. E a gente espera que esse nosso mergulho no mundo da IA tenha te inspirado a explorar essa ferramenta. É uma ferramenta poderosa. E usar para transformar sua realidade e construir um futuro melhor para todo mundo. Afinal, como o Rodrigues disse, o futuro da IA é o futuro da humanidade. E a gente acredita que esse futuro pode ser brilhante, inovador, cheio de oportunidades. Se a gente usar a IA com sabedoria, ética e criatividade. E aí, topa o desafio. Vamos juntos nessa jornada rumo ao futuro da IA. A gente te espera no próximo The Deep Dive. Até lá.